Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Hoje não estou sozinha, tenho uma convidada que já está aqui com a gente. Então hoje, se vocês não sei se todo mundo está sabendo, mas janeiro tem um janeiro branco, que é uma conscientização sobre a questão da saúde mental. E aí por isso nós resolvemos trazer esse tema para conversar com vocês aqui. Então hoje é um papo leve mesmo e descontraído sobre saúde mental. Por isso que eu chamei até uma convidada aí para estar aqui comigo. A Andresa já chegou. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Ai, tem irmão E que tá me aí? escutando. Porque esses dias eu fui começar um vídeo com outra pessoa e fez uma confusão. Tive que sair, pelo menos hoje deu certo. Me ouve bem, Débora? Então, e você tá me escutando bem? Bem também, bem também. Seja bem-vindo novamente por aqui, nas minhas conversas de Obrigada, quarta. obrigada. Obrigada por estar aqui contribuindo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. E a Com Rubi comeu? certeza. A Rubi já se alimentou, já deu comidinha, agora tá ali descansando, ó. Hoje, gente, achei ela comunicando com vocês foi o melhor. Não, olha, esses bichinhos, eles só faltam falar. Daí eles dão um jeitinho de se comunicar, E quem né? conhece, né, já entende logo. Exatamente. E para mim é uma honra também, Débora, estar aí, né, auxiliando, ajudando nesse papo que é tão importante, né? E que muita gente não leva a sério. Ah, leva a sério mesmo. Infelizmente, né? Como a saúde mental é importante. A Alexandra tá aí, ela é psicóloga, trabalha aqui pertinho da clínica. Fez uma live Bem-vinda, também que maravilhosa. legal. E ela também tem muita coisa para contribuir, com certeza. E como é que tá em Curitiba o tempo? Aqui hoje, bom, Curitiba sendo Curitiba, né? Então aquele calor de manhã, a chuva, uma forte chuva à tarde, com alguns lugares com granizo e depois abre o sol novamente. Um beijo para você também, Alexandra. É isso que você E aí, comentou André? até ali, Débora, né, sobre a psicóloga e essa troca, né? É muito importante essa união, né, dos profissionais da área da saúde, né? A importância de um psicólogo, do Sim, fisioterapeuta, da saúde integral como um todo, né? Dos médicos, nutricionistas, professores de educação física. Essa união é muito importante aí para cuidar da gente como um todo, né? e ninguém sai perdendo. Nós ganhamos como profissional porque nós temos um paciente que fica bem e é tão bom, né, quando nós fazemos essa integração entre os profissionais, é um resultado tão diferente, né? Com certeza. A gente tem apoio um com os outros, né? Sim. E fala um pouquinho aí sobre você, tem algumas pessoas que não te conhecem. Bom, então, vamos lá, né? Eu conheço a Débora da formação de microfisioterapia. A gente fez, na verdade, que juntas de saúde integrativa, né? A Oi, formação. E aí, depois disso, eu monitorei uma das turmas que você fez de microfisioterapia, né? exatamente. Monitorei a Débora aí nessa área que a gente tanto adora, né? Tanto ama trabalhar, com muito prazer. E então, além da microfisioterapia, né, eu sou formada em fisioterapia, sou formada também em educação física, trabalho ainda como personal trainer também. Fiz a formação, uma especialização em homeopatia, que é uma outra paixão que eu tenho aí de trabalhar no paciente como um todo, cuidar do paciente, né, de saúde de forma integral. Que mais? LPF, né, o Sistema Low Pressure Fitness também, que foi uma técnica que sai um pouco dessa coisa do físico, né? Não é só o físico, mas a gente trabalha muito na fáscia, né? No alongamento miofacial, neuromiofacial, na respiração. Então, isso a gente ajuda a estimular nervo vago através da técnica, com exercícios hipopressivos. Então, eu adoro tudo que engloba mais de uma coisa, né? Não consigo ficar numa coisa só.
Mas basicamente isso. Essa técnica aí é o LPF, né? Isso. Nossa, eu acho. De vez em quando eu fico dando uma olhada aí no que você faz, alguns dos profissionais. E aí na minha cabeça tinha só a questão do vácuo, né? E aí depois que eu comecei a entender um pouco mais dessa questão da fáscia, aí do nervo vago, eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, que É um legal. mundo muito novo, né? Porque na faculdade a gente vê algumas coisas na anatomia, mas não tão detalhada, né? E eu fui aprender sobre fáscia, mais profundamente sobre fáscia, com o sistema Low Pressure Fitness, né? Então, assim, é uma técnica que as pessoas olhando no Instagram é conhecida como a técnica da barriga negativa. Só que, como você falou, o LPF não é o vácuo, só o vácuo. Ele faz parte do método. Mas o método é um sistema que a gente integra respiração, pautas posturais, para fortalecer essa região ao redor da coluna, o crescimento axial, que é o aumento dos espaçamentos das vértebras, das articulações, liberando mais espaço, diminuindo essa tensão, e com isso você já faz um estiramento dessa fáscia, um stretching, digamos assim, dessa fáscia. E com isso você acaba tendo os benefícios colaterais, que eu brinco, né? Assim como os óleos essenciais têm os benefícios colaterais, a LPF tem seus benefícios colaterais. Né? E o vácuo, ele faz parte de um momento ali da aula. Então, no caso de gestantes que não podem fazer, que a gente não, por segurança, evita o vácuo abdominal, que ele é um vácuo potente, então pode mexe numa série de estruturas ali que passam pelo diafragma, inclusive nervo vago, ducto torácico, artérias, né, calibrosas, o próprio ducto, né, esofágico. Então, ele traz uma série de benefícios e se fizer da forma errada, como muita gente acaba fazendo com aulas gravadas, pode ter sérios problemas. Assim. Então, a gente sempre indica fazer com um profissional habilitado, um profissional capacitado, e você vê a transformação no corpo que vai ocorrendo, tanto para a parte postural, quanto fortalecimento e o bem-estar, trabalhando no sistema parasimpático Sim, também. interessante. Então vamos começar, né, o nosso tema de hoje, que é a saúde mental, que é uma área tão importante e ainda um pouco, às vezes, as pessoas não é todo mundo que hoje dá atenção para essa área, né? E aí é isso que a gente quer mostrar para vocês hoje, a importância de se cuidar, como que você pode olhar para você e ver que tem alguma coisa errada, ou até ajudar alguém a se identificar em algum processo que a pessoa está passando. Então, quando nós falamos, né, na questão de saúde mental como definição, é muito a questão do melhorar esse estado geral psicológico de uma pessoa. E aí nós pensamos, quando nós pensamos em questões psicológicas, nós pensamos no estresse, da questão de você manter relacionamentos saudáveis. Mas, infelizmente, essa saúde mental equilibrada não significa que você não vai ter problemas. Só é como você vai enfrentar esses problemas, né? Como que você está disposto a olhar para tudo isso. E Exato. aí, se você quiser falar também um pouco sobre a questão dessa definição, né? Então, Débora, até uma coisa que eu acho curiosa, assim, que cada mês a gente acaba descobrindo que tem temas, né? Acho importante falar sobre esse tema, mas eu não gosto muito dessa questão do mês branco, janeiro branco, setembro amarelo, outubro rosa, né? Por Novembro quê? Azul. Novembro Azul, até nós estamos de rosa hoje. Eu fiz em homenagem ao material que foi postado hoje, né? Foi muito rosa. No fim, olha só, nem combinamos, Eu né? nem pensar. Então, e por que eu não sou muito a favor desse tipo de coisa? Imagine, né? Se cada mês a gente colocar uma coisa assim, como é que eu posso colocar? Me fugiu a palavra agora, mas digamos, destacando algo ruim naquele mês, a gente tende a trazer já uma influência ruim para Nós que nós. pensamos em terapia, a gente pensa no que foca, a gente expande, né? Isso. E sendo que a gente precisa cuidar disso, não é em janeiro. É janeiro, fevereiro, é março, abril, o ano todo, para qualquer desses temas. Seja Exatamente. ele né, estresse, depressão, câncer de mama ou de próstata, ou de qualquer outra coisa. É cuidar da saúde todos os dias. Né? Você acordar, agradecer por ter mais oportunidade de fazer diferente se você errou, né? Fazer cada vez melhor aquilo que você pode fazer por você, principalmente, né? Sobre definição de saúde mental.
Bom, eu encontrei aqui, né, na Secretaria de Saúde do Paraná, a definição deles de saúde mental diz assim, basicamente isso que você falou, e fala de uma pessoa que a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Então, a gente poder controlar, organizar na nossa mente tudo isso, entender que aquilo que de repente a gente não tem, não está capacitado ainda, a gente pode se tornar, né? E olhar com cuidado, né? Com esses cuidados, aquilo que, até mesmo esses sentimentos de pessimismo, uma série de coisas que podem trazer uma saúde ruim, vamos dizer, né? Um mental ruim para nós. E A qual que é Alexandra até falou aí, a saúde não é a ausência de doença. Gosto muito dessa frase. Exatamente isso, que as pessoas às vezes acham que vai ter, né? Vai resolver todos os Exatamente. problemas. E o fato, como ela colocou ali, né? O fato de eu não ter um transtorno mental não significa que a minha saúde mental está boa. Então, por exemplo, eu posso não ter depressão, posso não ter síndrome do pânico, posso não ter toque, mas eu sou uma pessoa que de repente fico lá. Como eu coloquei esses dias até no Instagram, que é uma coisa que eu já fiz, né? Eu fico ali me comparando com as outras pessoas. Nossa, olha só, a Débora consegue fazer tantas coisas, faz tantas coisas e eu não tô fazendo, eu tô aqui, não saio do lugar, ficar me comparando. Ao invés de eu olhar para a Débora, nossa, a Débora, olha que legal que ela tá fazendo, e você me inspirar, ou qualquer outra pessoa que a gente admira, a gente tem que mirar nessas pessoas e, principalmente, sair dessa inércia, né? E eu Parar de ficar se comparando, reclamar, né? a gente paralisa, a gente para, né? Só se comparando, né? Então se a gente se compara, a gente para, a gente trava e vai se escondendo cada vez mais. Isso vai piorando a nossa saúde mental, porque a gente fica criando vários monstrinhos, vários fantasmas na nossa cabeça, né? E a gente vai colher as consequências E disso, esses inclusive na monstrinhos, saúde eles física. falam, né? E como falam, né? Quando não são esses monstrinhos, muitas vezes é o nosso ego também, que é uma coisa que a gente precisa cuidar e controlar, né? Então, qual que é a importância da saúde mental? É fundamental entender o quanto isso impacta, né, na nossa qualidade de vida, no raciocínio, nas emoções, nos comportamentos, né? Então, por exemplo, eu lembro na minha fase de infância que eu era uma criança bem extrovertida, brincalhona, tinha boas notas na escola. E depois de determinado tempo na escola, quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo, vão tendo as alterações no nosso corpo, vão surgindo uma série de bullying, não só na adolescência, mas na infância também acontece. E eu passei por alguns bullying, né, na minha vida, que todo mundo aqui passou. E um deles me chamavam de Ananias e Tanajura. Para alguns pode ser um elogio, né? Mas o Ananias, eu que era baixinha, pequena, diante das minhas amigas mais altas e magras, eu me sentia muito mal, assim. E isso foi fazendo com que eu me fechasse, com que eu não tivesse mais aquele lado espontâneo e fui me fechando. E fui criando as minhas crenças limitantes em cima disso e que foi me travando muitas vezes, né? E eu me comparava principalmente também nessa época da minha vida. E aí vai criando, a gente está abrindo portas, né, para criar os transtornos mentais que a gente pode desenvolver como doença, né? E essa questão de bullying é uma coisa que, às vezes, tem muitas pessoas que eu já escutei, inclusive, falar que, isso é frescura, para, isso é muito mimimi hoje em dia. Antigamente não tinha isso. Antigamente não tinha uma classificação para isso. Mas hoje, quando nós atendemos, principalmente na microfisioterapia, eu vejo que aparece demais episódios relacionados ao bullying, né? E Exatamente. como isso trava? E aí você vai mexer alguma coisa com 5, 6 anos de idade, na época da escola, principalmente, né? E como isso vai mexendo? E quando nós falamos de questão de transtornos mentais, às vezes as pessoas vão associando só coisas mais graves, né? Seja uma esquizofrenia, seja um transtorno já de uma ansiedade generalizada, uma questão de depressão. Mas é como você tinha falado, às vezes é o fato de você estar reclamando,
o fato de você estar pessimista, será que já não é um sinal, um alerta do seu corpo falando, opa, preciso de ajuda? É Exatamente. agora? Vamos procurar ajuda? E essa questão de terapia, até um tempo atrás, eu acho que a pandemia, ao mesmo tempo que mexeu muito com a nossa saúde mental, ela também mostrou essa visão da importância de ir ao psicólogo, de fazer uma técnica que seja como o nosso trabalho, né, que seja a microfisioterapia. E aí, antigamente, as pessoas falavam, ah, eu não vou não sou doido. E tinha muito esse preconceito, né? E existiam pessoas que tinham vergonha de falar que estavam fazendo terapia. E olha Exatamente, só era o meu como... caso. Chegou uma fase da minha adolescência que eu entrei para terapia, né? Tinha os meus problemas, os meus preconceitos, não, os meus. Meu Deus, ó, hoje eu tô esquecida, ó. Os meus complexos, né? Os meus complexos, como o exemplo que eu dei da Tanajura, né? Então, eu usava moletom amarrado na cintura, eu queria disfarçar o meu bumbum, enquanto muitas mulheres vão para academia para aumentar a massa muscular, eu falava assim: ah, eu posso perder massa muscular que eu não ligo. E eu sempre tive um bom desenvolvimento da minha massa muscular. E aí era uma coisa que eu queria ficar esquelética, porque senão ficavam falando do meu bumbum, né? Então, era um complexo que eu tinha. E aí eu tinha que tratar isso, né? E aceitar o meu corpo da melhor forma, né? Então já era um transtorno na minha, né, que eu estava vivendo naquele momento, né? Até você colocou ali agora, né? Ah, para muita gente é mimimi, é uma frescura, uma bobeira. Para uma criança, isso não é mimimi. Isso vai refletir lá na vida adulta dela. Porque isso foi o exemplo que eu estou dando, que foi me travando muitas vezes em muitas coisas, em muitos aspectos, né? Então, para um adulto, né, quando você olha e lembra assim, ah, teu filho foi mal na escola, ou alguém, você fala para algum amigo, ah, meu filho está indo mal na escola, isso daí não é nada, é só uma nota, é só uma matéria, mas para a criança é um fracasso. Como E que ela a vai lidar ideia com isso que na ela fase tem de adulta? problema, né? Então, para ela é um fracasso. E isso vai impactar na vida adulta dela. Assim como para nós, os desafios que a gente vive na nossa vida, né, diariamente, a gente se sente muitas vezes fracassado, né? Isso vai gerar uma série de transtornos, né? A Alexandra falou também, adoro das técnicas de identificação de pensamentos disfuncionais para regular as emoções. Olha que importância, né? Porque o nosso pensamento, somente quantas pessoas falam da questão do pensamento acelerado, do tipo de pensamento que nós temos. Esses dias eu estava vendo essas publicações que vão passando aí, e a pessoa estava fazendo uma referência do que a gente coloca na nossa mente e que como isso é importante, né? Que aí tem gente que fala que, ah, se eu tô feliz que vou ter o meu primeiro encontro com alguém esperado. Você vai sentir o coração acelerar, você vai ter aquele friozinho na barriga, mas é uma coisa boa. E quando você tem um monstro na sua cabeça, aquele medo, aquele pensamento, às vezes também vai te sentir a mesma questão, o coração acelerar, o frio na barriga, mas já é outra questão, né? Então, o que que você está alimentando na sua mente? Como que é esse conjunto de corpo e mente é importante, né? Exato. E você falando sobre isso agora me lembrou daquela questão, né? Que a gente fala muito na nova medicina germânica. Para o cérebro, tudo é real. Então, se eu tô aqui imaginando como vai ser aquele encontro que já me traz aquele frio na barriga, eu já tô trazendo isso para o meu corpo. Só de pensar. Né? E tem o Afonso até muitas vezes falou, né, nas lives dele também, que 5 minutos você com o pensamento ruim, a sua imunidade baixa em 6 horas. Eu ia falar 6 horas. 6 horas. 10 minutos, 12 horas. Se você pensa 20 minutos, é 24 horas. Imagina numa pandemia, onde a gente ficou 2 anos aí praticamente E o que fechados. O que nós gerou na precisava, nossa cabeça? e a gente precisava de imunidade, né? E tava E a gente só precisava de baixando, imunidade. O que a gente estava fazendo com a nossa imunidade? Colocando lá para baixo. baixando. Só com os pensamentos, com os medos que a gente estava vivendo, né? Por ter algo desconhecido. Então, para o cérebro, aquilo que a gente já imagina já começa a refletir em nós. Para ele, tudo é real. Não existe algo que a gente só está imaginando. Então, a gente já traz para o nosso corpo, já impacta no nosso corpo de alguma forma, ou positiva ou negativa, né? E às vezes as pessoas falam, ah, mas é só uma música que eu tô escutando. Ah, mas é só um noticiário que eu tô vendo. Isso não vai impactar a minha vida. Será que não? Será que o que você está alimentando no seu cérebro, Estudos né? dizem que sim, né? Que isso vai impactar Sim. positivamente ou negativamente. Ou vai te Exatamente. impulsionar, né?
te dopaminar ou vai te deprimir. É aí que você quer fazer suas escolhas, né? Que fala, Exatamente. paciente, eu tô aqui, eu vou fazer o meu trabalho aqui no seu corpo, mas daqui para fora, infelizmente, eu não tenho como controlar. Exatamente. Isso vai acabar levando a problemas, a transtornos, né? Como depressão, toque, transtornos mentais, bipolaridade, transtorno de personalidade, uma série de transtornos que a gente considera, né? Que é considerado aí como problema de saúde mental. E a gente precisa entender o que que causa isso, né? Então, por exemplo, o estresse, muita gente coloca assim, estresse, eu não posso ficar estressado. O estresse, ele faz parte da nossa vida. Por exemplo, quando você dá de cara com um leão, se você não tiver o hormônio que te libera, né, que esse estresse, para que você lute ou fuja desse leão, você vai ficar ali, não vai fazer nada e vai morrer, né? Ele vai te comer, vai te atacar. Então a gente precisa ter o estresse. A questão, o que a gente precisa equilibrar é esse hiperestresse e por quanto tempo esse estresse predomina. Quando você fala do estresse aí sobre essa questão de dominar ele no sentido de manter esse equilíbrio, é muita questão da ansiedade. As pessoas falam da ansiedade como se ela fosse uma vilã. 100% não posso ter ansiedade de jeito nenhum. Mas uma pessoa que não tem ansiedade, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar apática, ela pode estar em uma depressão, porque se eu quero buscar algo para minha vida de diferente, quando você faz ali suas metas do ano, você tem uma ansiedade Você boa de buscar, está de querer ir ansiando por atrás. algo, né? Exatamente. Aí, se você tira essa ansiedade, você vai ficar o quê? Você vai ficar parado, você não tem por que buscar, você não vai ter o estímulo que precisa. Então, é muito essa questão de manter mesmo essa. Não passar demais, nem você também não ter a ausência, né, dessas questões, porque é muito importante você manter isso mesmo como forma de despertar. Até essa questão da ansiedade a gente via muitas vezes como uma doença, né? Ou Né? um distúrbio, vamos dizer assim. Na verdade, digamos que como se fosse um processo, né? É uma manifestação, vamos dizer assim. Mas como você colocou, a gente precisa estar equilibrando tudo isso, né? Para que seja de forma saudável, né? E benéfica, boa ou não, né? Então o segredo está nesse equilíbrio, né? De você controlar a tua ansiedade, controlar o seu estresse. E a gente tem várias formas de trabalhar, né? Nesse estresse, nessa ansiedade. Então, outras questões que podem também gerar causar uma saúde ruim mental seria a questão da nutrição, a própria nutrição, que tipo de alimento que você está comendo, que ele está, de repente, inflamando o teu organismo, que ele está, por exemplo, eu vejo muita gente fazendo dietas low carb, né? Eu já vi que no meu corpo, por exemplo, eu, Andresa, se eu faço uma dieta low carb, eu não emagreço. E isso gera muitas vezes uma ansiedade, porque você, de repente, não está comendo. Não é nem, eu nem sinto fome. Eu posso diminuir o carboidrato que eu consigo, passo bem com outros alimentos. Mas o organismo, no meu caso, eu tenho triglicerídeos baixos. E o fato de ter triglicerídeos baixos, que eu achava que era uma coisa boa, positiva, nossa, então tem pouca gordura, né, no meu A gente é associa isso, né? ruim. Exato, então existe um mínimo para o teu corpo funcionar para que durante a noite ele faça o processo de gliconeogênese e que não gere uma ansiedade no dia seguinte, né? Ou, por exemplo, quando a gente está lá nos cursos de microfisioterapia, que é um dia todo, muito, né? 5 dias, 7 dias, às vezes, nos módulos, a gente sai das aulas, vai para o coffee break, a gente não quer aquela saladinha de fruta. A gente já quer, a gente até olha, não, essa daqui eu pego depois. Você vai para o bolo, você vai para coisas que tragam glicose, porque a gente está ali no mental, coisas, aprendizados que a gente tem que prestar muita atenção e tende a compensar na alimentação. Então, se eu tenho uma dieta com pouco carboidrato e meu cérebro demanda de uma energia para funcionar, para eu estar atenta, para eu aprender, melhorar o meu aprendizado, ele vai fazer com que eu queira compensar. E às vezes você tá ali, que vontade de comer alguma coisa, que vontade de comer alguma coisa, você não consegue prestar atenção na aula, que é importante para você. Né? Um exemplo, ou você está no teu trabalho e quer ficar beliscando alguma coisa, né? Porque você tira de um lado e conversa do outro, mas isso também tem que ver de cada organismo, como que funciona cada organismo. Para mim, não funciona. Eu preciso comer em maiores quantidades e aí sim meu corpo consegue, daí eu consigo emagrecer.
E essa questão que você falou aí para não funcionar para o seu corpo, como essa aqui, já que o tema de hoje é saúde mental, como as redes sociais têm influenciado nas pessoas a adoecerem a mente, né? Porque você se compara com o corpo de alguém, você se compara com a dieta que alguém está fazendo, e aí você começa a ver, não, fulano parou de comer isso aqui, e em um mês, olha o corpo, como é que mudou. E aí você faz, não dá certo para você, mas você não consegue entender como é que seu corpo funciona. Ou, Você nem tá. ou muitas vezes, até nessa questão, né? Ah, a pessoa está comendo tal coisa. Será que é só comer aquilo? Porque ela mostrou uma parte da O rotina que dela. ela quer O que mostrar. ela faz. E outra, cada um é um ser único. Cada metabolismo, né? A gente tem a nossa individualidade. E além da nossa individualidade, Débora, a gente tem assim a autorresponsabilidade. Então, como você colocou ali, as redes sociais. Será que, de fato, são as redes sociais que fazem mal para nós? Ou a forma que eu uso a rede social pode me fazer bem ou mal? Que a Exatamente. internet, né, tá aí pra gente A melhor. nosso Olha o favor, quanto inclusive, enriquece, né? olha o quanto enriquece, né, as pessoas poderem ter acesso a isso, né? Esse acesso é muito importante porque o que, que acontece? Por você se comparar, eu posso ter uma rede social na qual eu vou ficar lá olhando meu Instagram, deslizando, vendo aquela modelo bonita, que tá magra, que faz uma dieta X, e falava, meu Deus, como eu tô gorda. Como eu tô, né? Como eu tô, ó, olha como ela ganha dinheiro, olha como eu não ganho dinheiro. Como, enfim, uma série de coisas pode passar na nossa cabeça, mas como eu alimento isso, a responsabilidade está em mim. O que que eu então vou fazer para sair desse corpo que eu não quero ter? O que que eu vou fazer para ser alguém que eu, uma autoridade que eu desejo ser, para ganhar o dinheiro que eu desejo ter? Então, eu posso ter a rede social para me inspirar ou para me desanimar. Isso vai depender da minha percepção. Exatamente. Qual os 6 minutos, né, do seu dia, com o que você vai gastar? O que que você vai gastar? E é Exatamente. isso, é muito essa questão, as pessoas precisam entender mesmo o que que vai consumir, o que que vai fazer, e parar de jogar a responsabilidade no outro, né? E trazer pra Exatamente. gente. Como diz o Pablo Marçal, né? Vai cuidar da sua vida. Não Exatamente. existe para que você possa cuidar da vida dos outros, como a gente cuida da vida de muitas pessoas, né, Débora, no bom sentido, Aham. a gente precisa cuidar principalmente de si, né? Então hoje até a gente falou ali da terapia, né? Na época que eu era adolescente também era tido como louco, né? Nossa, se ela tá fazendo terapia, o que será? Que problema que ela tem? Que distúrbio mental que ela tem? E o quanto isso nos alivia, porque você poder falar as suas queixas, os seus problemas, sem você ser julgado, que quando a gente vai falar numa roda de amigos, muitas vezes cada um vai trazer a sua lente, cada um vai trazer a sua visão, diante daquilo que cada um viveu. E a verdade deles, a verdade para eles. Mas só quando você está ali no meio daquele redemoinho, você sabe o que você está sentindo. E fazer uma terapia com psicólogo, né, com psicanalista, o quanto isso nos ajuda a ter um autoconhecimento, que é uma das coisas importantes também para ter esse cuidado com a saúde mental, né? E aí, quando o cuidado com a saúde mental, né? Por que que a Ruby apareceu? Vai virar É porque mascotinha aí. quando, quando nós falamos, né? Cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde bucal, cuide. É tantos sistemas que nós vamos apresentando. E por que não cuidar da sua saúde mental? Porque ela comanda, né? Comanda. Se você quer até para você ir para academia, se eu não estou disposta, se eu estou sem energia para ir, não é só meu corpo que vai. Eu preciso ter uma mente trabalhada para acordar cedo, para organizar meu dia. E aí vai entrando nesse ciclo da pessoa ficar pensando só em outras coisas e o mental, infelizmente, só tendo prejuízos, né? Exatamente. E até assim, né, a gente pensando, né, o que que significa cuidar dessa saúde mental? A gente poder promover esse bem-estar de várias maneiras, seja através de uma alimentação, porque assim como a alimentação pode prejudicar, né, e outro exemplo, assim, em relação até essa questão de alimentação, né, muitas vezes a gente está nessa ansiedade, é tendência a gente ficar beliscando, 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 né, pela falta ali, muitas vezes também do carboidrato, e para preencher algum vazio que está dentro de nós. Então não é nem só alimentação,
o próprio cigarro, né? A ideia de você fumar ou As beber compras. para você pertencer a algum grupo, porque, mas todos os meus amigos bebem. Se eu não beber, vão me chamar de careta. Se eu não usar droga, vão me chamar de careta, né? E aí você ter esses autocuidados, essa autorresponsabilidade, inclusive pensar qual é o ambiente que você está frequentando. Quem são as pessoas que estão ali no ambiente? Você quer estar num ambiente como esse, onde você não tem a liberdade de você beber ou não? Impor limites, né? Tem tantas pessoas que isso mexe tanto com a saúde mental na Seguir questão um da padrão pessoa. social, né? Seguir um padrão social. Será Sim, que a gente tem que seguir essa regra? o peso que a pessoa carrega, né? Só de carregar isso. E essa questão do autoconhecimento, nossa, como é importante. Se você estava conversando com um paciente que acabou de aposentar, e aí eu falei, tá, e agora? Quem é você, né? E aí a pessoa associa o quê? A profissão. Ah, eu era fulano, fazia isso aqui, e agora? Eu falei, tá, mas eu não perguntei qual a sua profissão, eu perguntei você. Qual é a sua identidade? O que que você gosta de fazer? A pessoa não sabe. E olha a importância de você saber que é uma atividade prazerosa, como isso é também importante para a saúde mental. E a pessoa está tão perdida em viver a vida dela, aquela rotina, que não consegue enxergar outras coisas, É, né? viver aquela vida profissional que muitas vezes nem planejaram algo para que fizesse na aposentadoria, né? Enquanto a gente está trabalhando, a gente pensa, não, eu vou fazer uma previdência privada, né, para poder viajar. E a hora que chega esse momento, a gente muitas vezes, quem não se planejou, acaba gastando com saúde, porque você acabou não desfrutando durante a sua fase, né? Durante a sua vida. Você acabou, às vezes, só pensando em trabalho, 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 não curtiu a sua família e foi se estressando ao longo da vida, ao invés de desfrutar, né? Dividir, se organizar, planejar, né? Uma vida onde você consegue descarregar, né, essa sobrecarga que a gente sente muitas vezes. Por que no final do ano a gente se sente tão, eu tô cansada, é o final de ano? Por que a gente já não vai descarregando isso ao longo da semana, Isso. E como tem, né? como é forte isso, né? As pessoas falam, ai, final do ano. Aí passou do dia 31 para o dia 1º, não mudou absolutamente nada na nossa vida. Só que o Exatamente. psicológico parece que fez aquela faxina e vamos começar o próximo ano, né? Exato. Se a gente for pensar no agora, no hoje e fazer as coisas, né? Ontem eu deixei certas manias para trás, porque se eu falar hoje eu vou mudar, o hoje é todo dia, e aí você não muda nunca. E aí a gente tem que pensar, não, ontem eu parei com tal coisa, hoje é uma nova vida, uma nova rotina. E cada dia a gente tem uma nova chance de melhorar a si mesmo, de ajudar as pessoas, né, de certa forma. Porque qual que é a lógica, vamos dizer assim, a base natural, né, da lógica, digamos assim, da vida? Você tá aqui para quê? Para trabalhar por, sei lá, contribuir aí por 30, 35 anos e fazer o quê depois? E depois, É uma coisa a se pensar, e a gente, né, normalmente é um propósito, o que que você pode fazer? A gente, né, tô aqui de certa forma para ajudar, para servir, né, as pessoas. Isso me conforta, né, saber de que o que eu estou fazendo eu vou impactar positivamente na vida das pessoas, né? Agora, se eu tivesse aqui, se eu, sei lá, vamos dizer que eu tivesse muito dinheiro, né, não precisasse trabalhar, ia viajar, ia chegar uma hora que ia ter conhecido todos os países, e você fica sem saber. A gente tem que criar novos desafios, né, a cada dia. exatamente. E nos cuidar, né? Que é o mais importante. Eu falo que tinha um tempo mesmo na minha vida que eu estava no automático, que eu ia fazendo o que tinha que fazer naquele dia e pronto. E não olhava para a saúde, pensava em saúde só o corpo físico mesmo. Ah, tô com alguma dor, vou lá no médico e pronto. E aí, de um tempo para cá, eu comecei a abrir as gavetinhas da vida, né? E aí nós vamos vendo a importância. E nesse último ano, no final do ano, assim, uma coisa que mudou completamente para mim, e que talvez você vai explicar, eu vou pedir para você depois explicar melhor, você como a parte de educadora física, a questão da corrida. Meu Deus, como a corrida não fez bem somente para o corpo físico e para a parte mental. Nossa, hoje assim, questão de ansiedade, questão de disposição, questão de dormir melhor, de energia para começar o dia, raciocínio, é tudo, assim, é uma coisa surreal que transformou. O exercício físico, ele auxilia muito nisso, né, Débora? Se a gente for parar para pensar,
né, os transtornos que a gente tem. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente normalmente quer uma pílula mágica dourada para resolver qualquer coisa. Então, se eu não estou dormindo bem, eu quero uma pílula para sono. Se eu tô ansiosa, eu quero uma pílula para ansiedade. Se eu estou estressada, eu quero uma pílula anti-estresse. E assim a gente vai introjetando um monte de substâncias, muitas vezes tóxicas, no nosso organismo, né, para se sentir melhor e dar conta da nossa rotina. Então, se a gente fosse pagar para cada coisa, veja a nossa conta. Esses dias mesmo, só para cuidar da saúde da Rubi, levei ela no veterinário, né? E para fazer a nutrição dela, foi só de suplemento dela R$ 1.300. Algumas coisas serão temporárias, mas algumas vão ser fixas. Que a Olha gente aí. precisa cuidar, né? Então, e pra gente é a mesma coisa, tem coisas que como aminoácidos essenciais, que a gente precisa e que a gente não produz, a gente tem que buscar nos alimentos, buscar nos suplementos, mas não é só suplementando, né, com substâncias que a gente vai resolver. Muitas vezes a gente tem uma carta na manga que é o próprio exercício físico. Então, com atividade física, com exercício físico, você vai liberar principalmente alguns hormônios, né? E alguns hormônios, assim, muito importantes e interessantes para nossa rotina, que já funcionaria como uma suplementação natural. Então, às vezes, ao invés de você gastar com um monte de suplementos, se a pessoa não quer gastar, né? Nada contra quem usa suplemento, inclusive nós prescrevemos também, né, Débora, que a gente trabalha com saúde Sim. integrativa, vamos E deixar, usamos, inclusive. usamos, né? Usamos, então é você saber o que usar, quando usar e por que usar. E a atividade física por si só, ela já vai liberar uma série de hormônios. Um deles é a serotonina, né? Que é o hormônio do bem-estar, o hormônio da felicidade. E qual que é a sensação que você sai de uma corrida, Débora, quando você concretiza aquela meta que você colocou diária? Me conta. Gente, e agora você tocou assim num pontinho chave, que eu falo que a sensação pós-corrida é a minha âncora para fazer. Porque é uma sensação tão maravilhosa de uma felicidade, assim, parece que não cabe aquela sensação de, meu Deus, dever cumprido, aquela coisa assim que mexe com o corpo, com a mente. E a serotonina, ó, bombando, Bom, né? né? E a serotonina, ela é produzida principalmente no intestino, né? Então, se você tem uma alimentação ruim, né, que cause uma desbiose intestinal, que cause uma alteração no intestino, a produção de serotonina diminui. Então, muitas vezes a pessoa tem uma depressão, não é nem porque ela está com pensamentos ruins, mas de como ela se alimenta, aquilo que ela está colocando para dentro dela, inflama todo o organismo, começa a sair uma série de problemas que vai impactando no fígado, nos rins, no pulmão, na pele. E aí começa a baixa autoestima, né? Olha como eu tô engordando, olha como tá minha pele, cheia de acne. E isso a gente vai fazendo o quê? Vai se fechando muitas vezes, né? Por uma questão da alimentação, por exemplo. Outros hormônios que a própria atividade física acaba liberando é a dopamina, que também controla essa questão do humor e do prazer, irisina, cortisol. Então, tudo em equilíbrio, a gente vai ter o benefício importante, o controle dessas substâncias, desses hormônios. E o legal do trabalho, por exemplo, do LPF, que ele vai trabalhar como ele trabalha na fáscia, eu achava, na minha época de faculdade, tanto da educação física quanto da fisioterapia, que a fáscia era um tecido que recobre o músculo. Foi isso que eu aprendi na aula de anatomia. No LPF, quando eu fui me aprofundando, eu fui aprendendo que ele é como uma rede neural de transmissão das substâncias ativas, como a gente vê na microfisioterapia, né? Hormônios, é uma comunicação muito importante, e como uma rede de internet, que está ocorrendo ali comunicação o tempo todo. E se eu estimulo essa fáscia, eu tenho uma fluidez, uma liberação que traz essa sensação de paz, que traz essa harmonização para o corpo. Então, é uma outra forma de a gente estar cuidando, né, do corpo que vai impactar na nossa saúde mental. Inclusive, um dos momentos da aula do LPF, a gente tem no final a meditação que a gente faz. Essa que é onde não necessariamente você fica ali parado sem pensar em nada. Eu uso muito as falas do que eu trabalhei com um aluno naquele dia, né? O que foi trabalhado, olha, então a gente fez tal postura para trabalhar isso, estimular isso no teu corpo. Vai visualizando, e peço para fechar os olhos, vai visualizando isso no seu corpo. Qual é a sensação que você está sentindo agora, né? Para trazer essa consciência corporal, focar
no corpo para começar a perceber, principalmente, as disfunções que a gente tem. Porque os sintomas, eles estão nos dizendo algo, que algo está de errado no nosso corpo. Seja ele físico, mental, comportamental. Um exemplo de sintoma comportamental, né? Irritabilidade, alteração de humor. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou nervosa? Por que eu estou descontando dos meus filhos? Por que eu estou descontando no meu marido? Por que eu estou descontando na minha mãe? É a gente olhar, opa, peraí, né? Antes eu não perdia a paciência por causa disso, né? E você ter essa consciência e olhar, esse autoconhecimento e olhar para você e buscar ajuda. E quando nós trabalhamos a questão do autoconhecimento, eu sempre falo muito disso aqui nas lives, porque isso é o primeiro pontinho de tudo, né? Porque é tão mais fácil quando você consegue perceber que tem alguma coisa errada, porque às vezes se você escuta do outro, você fica chateado, você não quer ouvir aquilo naquele momento, você preferia um elogio do que alguém falar que você não tá bem, ou alguém virar para você, nossa, como você tá estressada, ah, vai cuidar da sua cabeça, viu? Porque você tá horrível, tá muito ruim conviver com você. Isso dói a gente ouvir. Mas aí você precisa ouvir isso. Por que que você não vai, então, trabalhar essa questão do autoconhecimento? Fazer uma igual você falou, as pessoas gastam tanto, às vezes, com questão de suplemento, aí começa a tomar alguma coisa para sorrir, alguma coisa para dormir, alguma coisa para acordar, e vai tomando. Não sou contra a medicação, acho que a medicação tem sim o seu lugar, quando muito bem utilizada. Mas quantas coisas a gente pode fazer? A questão do autoconhecimento, atividade física, meditação, como você falou, uma coisa que me faz muito bem, que é uma coisa tão simples. E às vezes eu falo aqui, as pessoas falam, ah, mas eu vou fazer isso, não vai fazer diferença. Que é o pisar na grama, né? Como aquilo ali parece que limpa, você já fica, respira É o melhor. aterramento, né? Essa troca. A Sim, natureza nos fornece muitas coisas para a gente cuidar da nossa saúde, as coisas básicas da vida, né? E às vezes a gente fica nesses dias. procurando essas pílulas milagrosas e muitas vezes está o segredo na alimentação adequada, nesse contato com a natureza, até como quando você comentou, né, das redes sociais. Então, se aquela rede social, se eu estou seguindo aquelas pessoas que eu estou invejando, que está me fazendo mal, para de seguir. Começa a seguir Faz uma aquilo que te faz bem. limpeza. Faz uma limpeza. Faz um novo Instagram, né? Igual eu fiz esse tempo atrás para dar uma harmonizada, limpada nos conteúdos. Eu falei, deixa eu organizar melhor isso aqui, que a minha cabeça está bagunçada e eu vendo essa rede social assim também está bagunçando a minha mente, né? E isso pode ser em casa, como eu fiz também a organização na minha casa, a organização na rede social. E você muitas vezes deixar um pouco de lado essa questão do celular, da pessoa que acorda e já pega, a primeira coisa que ela vai olhar é o Instagram, é o WhatsApp, né? Mal levanta, já está olhando ali na rede social. É você viver, né? Você pegar um domingo, desfrutar com a tua família, correr com as suas amigas no parque, ir assistir um filme. Enfim, tem tantas outras coisas e principalmente conectar com a natureza, né? Andar descalça na grama de um Sim. parque. O quanto isso é benéfico para a nossa saúde física e mental. E se você não for pagar um personal, uma academia, fora isso que nós falamos, é tudo de graça, gente. O parque está aberto, Exato, a alimentação tudo bem, mas você já ia comprar mesmo para comer, então não vai fazer diferença. exato. E as pessoas associam muito a uma alimentação saudável muito cara. É caro se você quiser inventar um monte de coisa, mais fruta e verdura. Não, é muito mais barato do que o industrializado, inclusive, né? Exatamente, né? Dá um trabalhinho ali para você fazer, mas assim, quando você usa isso até para ter um momento com a sua família, por exemplo, né? Eu falo que eu cozinhar para mim não me motiva tanto. Aí eu comecei, peraí, qual que é a lógica, né? Se eu devo desembalar menos e descascar mais, por que que meu cachorro deve comer ração, né? Que está ali embalada, cheia de conservantes, cheia de coisas, né? Eu falei, peraí, vou cozinhar para mim, para ela. Já me motiva mais a cozinhar e cuidar da saúde dela para que ela tenha uma longevidade assim como a gente deve ter. Exatamente, as pessoas realmente se cuidarem. A gente começa a observar os sinais, como a Andresa falou. É o que? A sua mente que está agitada, é o seu coração que está acelerado. Como você está naquele dia? Eu falo, tem dias que parece que até o sangue está vibrando mais forte, né? Aí eu paro, respiro e falo, tá, Débora, de onde que está vindo isso? O que que nós passamos hoje? O que que você está preocupada com o futuro? O que que não saiu como você gostaria? E aí você mesmo vai tomando essa consciência.
E aí, se você fez essas coisas aí que são mais práticas, estão ao seu alcance e não conseguiu, pronto, pode procurar aí o atendimento, seja com a microfisioterapia, seja com a homeopatia, seja com um psicólogo. Pare de pensar que isso não precisa de atenção. Se você não está bem, se você não consegue verbalizar o que você está sentindo, então você precisa de ajuda. Exatamente. E para que você possa, como a gente falou, né? Para que a gente possa cuidar de outras pessoas, se você só focar, não que eu preciso cuidar do meu filho, do meu marido, da minha empresa, ok. E daí você vai entrar em pane, né? E aí, se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Né? Então, para que você possa cuidar bem das suas coisas, das pessoas que você ama, você tem que olhar para você. Então, ter esse autocuidado, ter o seu momento, né? Seja a mãe, né, tem que ter um momento que não esteja ali com os filhos, aproveita a hora que eles estão na escola, ou a hora que eles estão na creche, ou enfim, em algum momento você tem que ter esse momento para você. Né? E quando eu comecei a olhar para mim, Débora, que uma das coisas que eu fui alterando assim, no meu dia a dia, na minha rotina, o sobrenome de Virginiana Trabalho, né? Então, eu não parava. Assim, é final de semana, eu levanto lá às 7h30, 8 horas da manhã, se eu acordo um pouquinho mais tarde, eu não paro o dia todo. Eu não sento, acho que nem por 5 minutos, acho que só na hora que eu tô almoçando, ainda como meio rápido. Então, eu comecei a falar, peraí, olhe para você, olha o que tá gerando esse estresse, né? O fato de você não descansar, de você... Aí comecei a mudar algumas rotinas, alguns horários, né? Comecei a dizer não, porque isso depois para frente tava desencadeando sério coisas importantes na minha saúde também. E aí, uma das coisas que eu acabei, né, tendo que ouvir de amigos é: pare de se cobrar tanto, né? Esse meu perfeccionismo, essa questão de querer fazer tudo certinho e tudo perfeito. O feito é melhor que perfeito, né? Sim. E aí, eu acho que é uma outra dica é você não se cobrar tanto, né? Isso vale para mim e para muita gente que acaba se cobrando tanto, né? Essa questão do dizer não, como foi um processo grande na minha vida, porque eu tinha muita dificuldade de dizer não. Eu tinha dificuldade de dizer não, aí depois eu me comprometia com alguém e eu não poderia fazer aquilo naquele momento. Aí eu me culpava por não estar fazendo, abrindo mão dos meus afazeres para ajudar alguém. Não no sentido que eu não queira ajudar, mas tem momentos que eu não posso. E ou se eu falasse não, pronto, eu nem dormia, porque era um sentimento de culpa enorme. E aí até um dia que eu assisti uma aula que a pessoa falou, gente, eu dizer não, não é você dizer não para a pessoa, é você estar dizendo não para a situação. Você não pode servir aquela pessoa naquele momento. Mas quantas outras vezes você serviu? E por que você pode dizer não para você e pode dizer sim só para o outro o tempo todo? Nossa, aquilo foi libertador para minha saúde mental. Meu Deus, Exatamente. como foi muito bom mesmo. E o que que a gente pode fazer, Débora, de dicas dar para as pessoas aí para como trabalhar essa saúde mental quando ela não consegue fazer isso sozinha? Olha, se você Além- já, se você seguiu esses passinhos aí de tentar atividade física, tá comendo melhor, e aí você já tentou, não deu certo, então vamos marcar nossa sessão aí, procurar o que que tá travando no seu corpo. Eu falo que, igual você tinha falado, né, começou falando de bullying aí. Como que isso, né, mexe com a gente até hoje, né? Como que isso pode estar travando a sua vida? Quais crenças que você guardou por conta de uma palavra, uma frase de alguém? E aí você não consegue, às vezes até fazer atividade física mesmo. Tem pacientes que, eu não faço nada. E quando vem fazer a sessão, que eu começo a ver essa questão de falta de energia, por que que a pessoa está tão desmotivada, por que que a pessoa está ganhando tanto peso? Será que ela precisa guardar esse peso para o inconsciente dela achar que ela tem que ser forte o tempo todo? E aí, quando você começa a mexer nessas questões aí emocionais que estão por trás, olha a quantidade de coisas que vão melhorando, né? Então, Exatamente. assim, se você fez essas dicas básicas que nós estávamos falando, que seja pisar na grama, que seja conversar com alguém, a parte social também é tão importante, né? E hoje a gente fica só aqui, ó, no celular, às vezes você está do lado do outro e você nem conversa com o outro. Exato. Às vezes aí quando a pessoa sai do seu lado, você liga para ela. Nossa, meu Deus, mas você estava ali agora com ela. Por que que você não pode manter uma conversa? Por que que você não pode ter hábitos saudáveis? Vai num restaurante,
Quais escolhas que você vai fazer naquele cardápio? Né? Porque tem alimentos, como todo mundo, as pessoas falam muito da questão de cafeína, açúcar, isso estimula muito seu corpo. Depois E aí isso é isso que você. reclamam porque estão com insônia, né? Exatamente. E o seu sono, aquela questão da higiene do sono, aquilo também é muito importante. Se você não dorme bem, como que você acorda no outro dia? Você está pronto para começar o dia? Não, você não tem. A concentração fica ruim. Para sair da cama, meu Deus, quantas sonecas, né? Nós vamos colocando ali para poder sair da cama. E são, gente, pequenos detalhes. As pessoas querem, como você tinha falado, pílulas mágicas. Elas chegam no nosso consultório querendo que nós resolvamos todos os problemas. A primeira coisa que eu falo, então, se você veio procurar isso aqui, infelizmente não, mas você tem uma parceira. Eu vou estar 100% aqui para te ajudar, mas você também precisa Exatamente. ter sua parte. Exatamente. Até muitas vezes que acontece no consultório assim, Débora, eu vim aqui e quero saber se você vai resolver meu problema de ansiedade, se você vai resolver o meu problema de irritabilidade, né? E é como você acabou de falar. Então, o que que a gente precisa entender? Muitas vezes a gente tem até de graça conteúdos para quem não tem dinheiro ou condição de pagar uma terapia, uma microfisioterapia. Você tem muita coisa no próprio YouTube, né? Então, o que que você está procurando? Qual é o ambiente que você está e o que que você está procurando saber? Tem tanta coisa de graça na internet, né? Muita. Que você pode mudar os seus hábitos, que pode mudar o teu ponto de vista, a tua rotina, trazendo saúde para você, começando pelas pessoas que você segue, começando, né, e procurando conteúdos que vão agregar na sua rotina, que vão agregar na sua vida, né? E a terapia é uma delas também, né? Não só as sessões de terapia, como a microfisioterapia. Uma coisa que me ajudou muito, porque tinham coisas que eu sabia o que me fazia mal, mas eu não conseguia, puxa, mas eu sei que eu tenho que pensar diferente, eu sei que eu tenho que pensar dessa forma, mas eu não consigo, não está automatizado em mim ainda isso. E uma das coisas que me ajudou a virar a chavinha, mesmo que eu não conseguisse virar sozinha, foi a homeopatia. Então, com a homeopatia, eu passei por um processo também lá atrás relacionado a dinheiro, por exemplo, né? Onde eu me sentia incapaz, onde não me sentia merecedora de ter o dinheiro. E muito preocupada, eu vou ficar pobre, o medo da falta. Eu não estava passando ainda por dificuldades, né? Mas eu estava com medo de passar por dificuldades. E isso estava tomando de uma maneira a minha saúde mental que eu falei, não, peraí, que personalidade homeopática que vai me ajudar a equilibrar esse pensamento, esse medo de perder dinheiro, esse medo de ficar pobre. E tem remédios homeopáticos que vão trabalhar nisso. E você vai reequilibrando, daí autorregulando teu corpo, fazendo essa autorregulação na tua mente através de substâncias naturais. Então é uma outra forma de a gente também trabalhar tanto nas questões mentais, comportamentais, quanto no físico. Isso que é legal, muito bacana também, assim como a microfisioterapia, a homeopatia também pode promover isso. E os nossos queridos óleos essenciais também, né? Exato. Quantos ajudantes nós temos aí, né? Com os óleos essenciais. Principalmente pela forma, né, usando eles de forma olfativa, né? Pelo Sim, olfato, colocando no difusor, né? Para ajudar nessa parte emocional. isso é maravilhoso. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui em cima. A gente vai conversando, eu não olhei. Se nem os dedos das mãos são iguais, nem tem como se comparar com outro ser humano, totalmente diferente de você. Exatamente. Somos seres individuais, por isso o tratamento tem que ser individualizado. Quantas pessoas cometem suicídio por não cuidar da saúde mental, né? Infelizmente. Como isso está tomando uma proporção nos últimos anos, né? Demais. Exatamente. Até como a Tatiana colocou ali, né? Tudo que é em excesso é ruim, né? Então a gente tem que equilibrar tudo isso, né? Adequar, equilibrar os nossos pensamentos, equilibrar a nossa saúde para que a gente possa, né, ter uma saúde mental boa, né? Ali ela colocou também, se nem os dedos das nossas mãos são iguais, nem tem como se comparar com outro ser humano, totalmente diferente de você. E cada ser é único, né, Débora? Cada um tem as suas qualidades, os seus defeitos, e a gente vai trabalhando a cada dia nisso, né? Mas saber que a gente é um ser único e tá aqui para fazer algo, né? Por alguém, servir.
de certa forma, né? E essa é a importância de você saber o seu propósito, né? Qual que é o seu objetivo. Porque senão, realmente, você vai ficar procurando, procurando, procurando. E esse vazio, Exatamente. esse vazio vai continuar existindo. Exatamente. Boa noite, aqui ó, Casal Augusto. Não sei se você conhece, Débora. Boa noite, Sim, doutoras. Boa noite. eu fiz isso esses dias, acho que ele tá falando da limpeza das redes sociais. Isso eu acho que é uma coisa legal para a gente de repente pensar, né? Ou limpar, colocar, arquivar, né? Algumas coisas que a É, gente vai percebendo ao longo da vida que certas coisas não servem mais muitas vezes para a gente. E a gente de repente deve, acho que a gente deve ser grato a isso, né? Que nos ensinou algo. Seja uma roupa que você não quer mais usar, mas que em algum momento ela te serviu, né? De alguma sim, forma, e você ser grato a ela e de repente doar para alguém. Ou pessoas que passaram pela sua vida que por algum motivo não te procuram mais, né? Mas que serviram para te ensinar algo ou que você aprendeu algo com elas. Cuidar dessa exatamente. questão do ambiente também que a gente está inserido, né? Sim. Esse negócio de ambiente é muito sério, né? Como que você quer manter o seu, não queria falar padrão, mas a sua forma de pensar, de agir, e de repente você se insere em um ambiente que não tem nada a ver com aquilo. E aí você começa a se cobrar, na hora que você chega em casa, você fala, nossa, por que eu estava ali? E aí seu pensamento, sua saúde mental está sendo prejudicada, né? Exatamente. Acho que a principal mensagem que a gente quer passar, né, Débora, é o alerta para essas percepções, né? Tanto em si mesmo quanto em algum colega. Você até comentou ali que às vezes a gente fala para alguém, ah, você está estressado, você tem que cuidar, você tem que ver isso. Acho que a forma com que a gente fala também para essas pessoas, a gente deve cuidar um pouco, né? E falar assim, quando a gente vê alguém que está irritado, nervoso, olha, você quer conversar? Como é que você tá? Você quer desabafar? É ouvir essas pessoas também, né? Seja como amigo, né? Ou se você de repente não se sente capacitado para falar sobre aquele determinado assunto, olha, se você buscasse uma terapia, conversasse com alguém, às vezes a gente vem na nossa memória, né? Alguém que lida melhor do que a gente, né, em determinados assuntos. Que é o caso que até Exatamente. para os pacientes eu falo. A microfisioterapia não é uma panaceia que vai resolver tudo. Então eu falo, olha, isso seria interessante você fazer uma constelação familiar, entender o que está acontecendo no teu clã familiar ou alguma outra técnica que não é algo que eu pratico, né? Sim. E é isso, a questão da integração, né, entre profissionais que nós falamos no início, da importância de saber o que o outro precisa e indicar, que realmente não vamos resolver o problema de todo mundo, né? E Exatamente. aí, o que tiver ao nosso alcance. Mas eu acho que era isso, né, a nossa Acho que mensagem era de isso. hoje. Obrigada por todos que ficaram com a gente aqui esse tempo. Obrigada, Andresa, por ter aceitado o convite, de estar aqui de novo. Pode voltar quando quiser. Obrigada, você também, Débora. Quero ver se eu Eu faço acho uma live. que eu já estou pensando já numa live aí para você falar mais sobre o LPF, né? Pode ser? Pode. Acho que eu gostei, assim, você pode mostrar uma praticazinha aí para a gente ter uma noção do que é essa meditação no final, achei interessante. Ó, de repente a gente faz uma aula ao vivo aí, né? Para quem quiser praticar. Exatamente, acho que vai ser Legal, ótimo, inclusive, porque eu nem legal. sabia que tinha toda essa abordagem muito interessante. A gente sempre faz, né, esse trabalho inicial de aquecimento, de mobilidade, então a gente trabalha bastante a questão da mobilidade, essas pausas posturais, fazendo esse fortalecimento da região ao redor da coluna, esse crescimento axial, é um dos princípios, né? O vácuo, que é o hipopressivo, né, melhorando uma série de funções aí também do organismo, fazendo da forma correta, e a meditaçãozinha ali no final para trazer um relaxamento e essa consciência, né, do que foi trabalhado, essa consciência corporal. É Eu bem já interessante. quero essa prática aí, todo mundo de roupa de malhar fazendo uma prática. Exatamente. Vou ver algum licenciado aí em Brasília para que você possa fazer uma aula experimental aí também, de repente, ou até mesmo online. Dá para a gente fazer online aí, ó, Débora. Pois é, tá vendo? Você é a sua aluna. Obrigada, Débora, mais uma vez Obrigada a pelo você, convite. E em breve aí a gente faz mais uma live, né, com certeza. compartilhando os nossos conhecimentos aí para essa turma que a gente tanto se preocupa, né?
Isso. Vou deixar salva a live, gente, aqui também. Agora eu sempre estou colocando lá no canal do YouTube. O link tá aí na bio, se quiserem acessar por lá também. Vou marcar o da Andresa. O seu pode marcar o que tem a fotinha de jaleco. Isso. É Esse que você esse tá que usando, né? é o Andrés Tramujas. Tá bom. Então Esse. vou deixar salvo aí para vocês. Muito obrigada, boa noite. Fica com Obrigada. Deus. Até a Um grande próxima. beijo. Já tá Até. aí o convite e o tema que eu quero na próxima. Combinado. Um beijo, Um beijo. tchau. Tchau, tchau.